O Zen budismo é o resultado do desenvolvimento no Oriente de um dos ramos do budismo indiano, o Mahayana. O Zen primeiramente surgiu na China e depois se capilarizou em outros países, como o Japão, onde exerceu grande influência na espiritualidade, na arte e na moral. Atualmente, pode-se dizer que é no Japão onde essa tradição está mais viva. E o que é o Zen? O Zen budismo não é filosofia e nem religião no sentido ocidental do termo. Além disso, ele não é mindfulness e nenhum tipo de meditação New Age para deixar as pessoas mais tranquilas. Também não é uma forma de monismo, nem panteísmo e nem niilismo. O Zen escapa a todo tipo de classificação, que nada mais são do que cristalizações do pensamento, exatamente aquilo que ele pretende evitar. O Zen budismo também é conhecido como a doutrina do coração de Buda. Seu propósito é a transmissão da essência do budismo de forma simples, direta e prática. Essa essência é justamente o Zen, o que para Suzuki é o elemento místico presente em todas as religiões. Por exemplo, no taoísmo chinês, a noção do Tao, mais especificamente a do Tao sem nome, pode ser equiparada, em certo sentido, à do Zen. Bom, se o Zen budismo é prático, direto e sem enrolação, qual é o seu objetivo? O que ele proporciona? De maneira geral, seu objetivo derradeiro é a experiência ou realização do Zen. Essa realização é chamada de Satori. Mas o que é o Satori? É, em poucas palavras, a realização da nossa verdadeira natureza. O Satori chega como um raio que rompe a cascadura da nossa mente concreta, que normalmente está aprisionada na experiência da dualidade, de sujeito e objeto, eu e você, verdade e falsidade, prazer e dor, etc. O Satori é, na tradição hindu, a transcendência do mundo de nomes e formas, que é a condição cotidiana do homem não iluminado. Logo, o Satori ilumina, e é em geral um momento de virada na vida de alguém. Espiritualmente representa um novo nascimento e intelectualmente a aquisição de um novo ponto de vista, que não é rigorosamente novo, mas sim a revelação de algo que sempre esteve conosco, desde o início, mas que estava bloqueado pela nossa ignorância, que como uma densa camada de nuvens impedia a percepção do sol do nosso ser. Liberto das trevas do dualismo, que é chamado de ilusão pelos budistas e Maya pelos hindus, aquele que alcançou o Satori é um novo homem. O Satori abre as portas para o universo do Zen, até então não percebido na confusão de uma mente dualista presa a nomes e formas. Enfim, para entender o que realmente é o Satori, é necessário experienciá-lo, pois ele é incomunicável por palavras. É uma experiência que transcende o intelecto. Racionalidade, lógica, dialética, nada disso pode compreender o Satori. Como então, eis a pergunta, alcançar o Satori? De acordo com o Zen budismo, duas disciplinas devem ser praticadas sistematicamente. A primeira é o Zazen, ou Dhyana em sânscrito, que é basicamente sentar de pernas cruzadas em quietude e buscar um estado de contemplação profunda. Uma das formas de fazer isso é suspender todo o julgamento crítico e deixar os pensamentos passarem sem se envolver com eles. Como disse Shunryu Suzuki, no Zazen, deixe tanto a porta da frente como a dos fundos aberta. Deixe os pensamentos irem e virem, só não sirva chá para eles. Já a segunda disciplina é a dos koans, ou seja, anedotas, diálogos, declarações e perguntas apresentadas por um mestre ou um instrutor com o objetivo de abrir a mente do discípulo para o Satori, ou pelo menos para o insight do Zen. Por exemplo, batendo duas mãos, uma na outra, temos um som. Qual é o som de uma única mão? Os koans são aparentemente paradoxais, enigmáticos e insólitos, não por mero capricho, mas sim pela necessidade de levar a mente do estudante a um beco sem saída, para a borda de um precipício mental onde sua solução não seja outra senão saltar. Em outras palavras, a solução de um koan não é intelectual, mas sim uma experiência de abertura ao Zen, que é precisamente o Satori. O koan pronunciado pelo mestre não é uma charada a ser resolvida pelo pensamento discursivo como aquelas em testes de matemática.
Assim como o dedo que aponta para a lua não deve ser confundido com a própria lua, o koan, como expressão verbal da experiência Zen, não deve ser confundido com essa experiência, que está além da linguagem e do intelecto. Em síntese, o koan é um apontar, é um empurrãozinho em direção à experiência do Satori. Enfim, a originalidade do Zen Budismo está precisamente na prática do Zazen ou Dhyana em conjunto com os koans. O Zazen prepara a mente, colocando esta em uma condição favorável para que o koan funcione como uma espécie de catalisador para a iluminação do Satori. Como disse Suzuki, a vida do Zen começa com a abertura do Satori, e o Zen não é Zen sem o Satori.